Olá pessoinhas, tudo bem com vocês? A curiosidade de hoje é a respeito de apelidinhos de carros fofos e não tão fofos. Ao longo dos anos, a indústria automotiva coloca um monte de carro no mercado e eles são recepcionados de maneiras diferentes pelos consumidores. Esse tema surgiu durante uma conversa com um grande amigo meu, Gabriel Marazzi, e a gente resolveu fazer uma listinha de apelidos que os carros receberam no Brasil ao longo do tempo. Isso para carro antigo. Começando pelo Ford modelo A na versão Roadster, que recebeu o apelido de Baratinha. Porque me lembra mesmo uma baratinha. Agora, eu fico aqui pensando, se quem tem medo de barata, e olha que é um montão de gente por aí, compraria esse carro. Sobre ele ainda não dá pra esquecer do banco da sogra. É um banquinho que fica do lado de fora do carro, atrás, e até hoje rende piadinhas maldosas nos encontros de carros antigos a respeito da mamãezinha querida da nossa cara metade. Pra piorar, esse modelo tinha teto rígido, então pra conversar com a pessoa que tava lá no banquinho da sogra, geralmente a sogra, tinha que descer o vidro numa manivelinha que geralmente tava com problema. Estranho, né? Mas acontece. O Cinca Chambord veio com tudo quando foi lançado no Brasil. Carro bonito, mas que teimava em não funcionar direito e aí recebeu o apelido de Belo Antônio. Belo Antônio era personagem de um filme italiano da época que era lindo de tirar o fôlego, mas a virilidade dele era discutível. Já o Fusca caiu na graça dos brasileiros e ganhou um monte de apelido carinhoso ao longo dos anos. O primeiro foi Besouro, por causa do nome no exterior dele, que era Beetle, mas ele teve um problemão quando foi lançado com teto solar, porque aí a galera começou a chamar ele de Cornowagen e destruiu as vendas do modelo. Uma coisa muito parecida aconteceu com o Carmanguia, que recebeu o apelido de Sonho de Puta. Logo ele que estava fazendo o maior sucesso entre as mulheres. Algumas pessoas falam que o SP2 também recebeu esse apelido por causa da sigla, mas quem levou a fama de verdade foi o Carmanguia. E ainda não dá para parar de falar de Fusca porque teve dois modelos que entraram para a história. O Fusca Fafá, que na verdade não se referia ao Fusca inteiro, mas sim às lanternas traseiras que lembravam uma característica marcante da cantora Fafá de Belém. Bom, vocês entenderam. E o Fusca Itamar, que foi trazido de volta pelo ex-presidente e caiu na graça do povo brasileiro. Tudo bem que ele ficou bem famoso também por causa daquele episódio com a Lilian Ramos no carnaval, mas não, foi o Fusca que deixou ele famoso. E o Topete. E na década de 80, que a revendedora Vimave, do glorioso Silvio Santos, lançou um comercial com o comediante Ari Toledo, onde todo carro por qual ele passava que estava quebrado, ele gritava, pois é! Isso fez com que, pois é, até hoje se refira a carros que não estão funcionando direito. E o Boca de Sapo? Vocês acham que parece uma boca de sapo? Já o termo calhambeque acabou servindo para se referir a carros velhos numa determinada época e era pejorativo. Hoje em dia, a gente usa esse termo ainda, mas de uma maneira mais carinhosa. Quem ajudou a eternizar o termo calhambeque foi o Roberto Carlos com a música O Calhambeque de 64. Essa música é uma versão da música Roadhog do John Ludermilk, que super vale a pena vocês procurarem na internet porque é, muito melhor do que a versão do rei. Outro termo que se usa até hoje com um tom pejorativo é chimbica, normalmente para carros pequenos de pouco valor. E o DKV, que quando chegou no Brasil tinha portas suicida, aquelas que abrem para trás, sabe? Eu não quero nem pensar por que é suicida, porque só de imaginar a cena me dá calafrio. De qualquer maneira, em 64 a DKV decidiu trocar as portas suicidas por portas normais no carro. Mas até então, o DKV recebeu o apelido de Deixa Ver. Isso porque quando as senhoritas desciam dos carros, deixavam mostrar mais do que deveriam para a época. Em se tratando de década de 50 e 60, devia ser tipo
o tornozelo. Ford Eco foi durante muito tempo apelido dos Ford Bigode. Ford Bigode porque no volante eles tinham duas alavanquinhas, uma para aceleração e outra para o avanço, que lembravam bigodinhos. Mas quem acabou levando a fama de verdade de Ford Eco foi o Prefect, que tinha mesmo um desempenho duvidoso. Alguns Fords e Chevrolets das décadas 20, 30 e 40 ganharam nomes de guarda-louça, ou então os que eram maiores e que transportavam pessoas, de jardineira. Isso porque eles não tinham fechamento nas laterais e tinham bancos de madeira. O pobre do Dolphine, que chegou aqui no Brasil com um fraquinho motor Vantu e um câmbio de 3 marchas, e uma suspensão dianteira que tinha gambetinhos super frágeis. Esse ganhou o apelido de Leite Glória. Isso porque na época a gente tinha o Leite Ninho, que era difícil de desmanchar. E aí a Glória lançou um produto no mercado que era super fácil de dissolver. E o slogan da campanha era "Desmancha sem bater". Tadinho do Dolphine. E a Marta Rocha, vocês conhecem? Quem é fã de carro antigo sabe que é uma picape da Chevrolet 3100. Mas Marta Rocha é, na realidade, a primeira Miss Brasil. E sabem por que ela não ganhou o concurso de Miss Universo? Porque ela tinha 2 polegadas a mais de quadril. Coincidentemente, o que a picape da Chevrolet tem a mais na largura da caçamba. E a Kombi? A Kombi, além de ser chamada de perua, que era pejorativo, ela sempre foi chamada também de pão Pullman, pra fazer alusão ao pão de forma, que é mesmo igualzinho, né, gente? E aí a galera começou com uma modinha de encurtar a Kombi, e aí virou o quê? Bisnaguinha. Mas sobre Kombi a gente não pode esquecer da Corujinha. Essa é a líder do carisma e é chamada de Corujinha porque a frente dela parece mesmo uma corujinha. Ai, é super fofa. A gente tem também os rabos de peixe, por causa das traseiras dos Bel Airs e dos Cadillac 57, que super lembram mesmo um rabo de peixe, um peixe bem grande. O Renault 4CV já chegou no Brasil ganhando o apelido de rabo quente, por causa do motorzinho nervoso que ele tinha na traseira. E o Chevette Tubarão? Como é que um carrinho tão pequeno tem um apelido tão imponente? Foi por causa da forma como o capô avançava para frente do carro. Parecia mesmo um tubarão. E ó, lindo! A picape Ford F100 é chamada carinhosamente de vampirinha por causa dos dentinhos da grade. Oh. E eu duvido que a Volkswagen podia prever o apelido que o modelo 1600 ia ganhar. Uns dizem que foi por causa do José Mujica Martins, artista da época, que interpretava um personagem bizarro. Outros dizem que era por causa do formato do carro e da posição das maçanetas, que lembravam um caixão. E aí o carro ficou conhecido como Zé do Caixão. Qualquer das opções é ruim, né? Vamos combinar. Mas pra piorar, nesta época o Juca Chaves fez muito sucesso com uma música que dizia: viúva é que nem alça de caixão, quando um larga, outro vem e põe a mão. Ah, a beleza do machismo. A criatividade do brasileiro é inigualável. A gente sabe que a gente manda muito bem e sai na frente do mundo inteiro quando a questão é fazer piada. Então agora é a vez de vocês contarem pra gente qual é a listinha de vocês de apelidinhos, tanto de carros antigos quanto de carros modernos, tá? E eu também quero saber quais são os carros de vocês que têm nome, porque a gente sabe que quem gosta de carro dá nome pra ele, e esse nome sempre tem uma história. Então conta aqui pra mim nos comentários, lembra de deixar o joinha, de compartilhar com a galera, e a gente, como sempre, se vê no próximo vídeo. Mas eu tenho mesmo um monte de apelido pros donos dos carros. Se quiser eu faço uma listinha também, mas acho que o pessoal não vai gostar muito não. Saúde.